Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, cidadão. A gente vai tirar algumas dúvidas de caixinhas de perguntas que eu recebi lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me siga, me siga, @natrilhasbacarim, e futuramente de comentários do YouTube também. Eu particularmente não encontrei nenhuma dúvida em específico nos últimos vídeos, mas se você tiver alguma pauta, algum tema, alguma dúvida que você queira que eu responda no canal, é só você deixar por ali que eu vou transformar isso numa caixinha, vou deixar no formato um pouquinho mais bonitinho, pode ficar em anonimato sem problema nenhum, e a gente vem tirar essa dúvida nos próximos dias por aqui, beleza? Hoje a gente tem 5 perguntinhas para responder, então se você gosta desse tipo de formato, por gentileza, me avise nos comentários desse vídeo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos que virão, se inscreva no nosso canal e, claro, se você gostar desse vídeo, no finalzinho dele, você deixa o like pra gente também, combinado? Primeiríssima pergunta, o que achou dos ovos da Graciane? Quem me mandou essa pergunta, eu tenho fortemente comigo que tentou fazer um duplo sentido aqui, mas vamos responder o que achamos dos ovos da Graciane Barbosa. Se você não está sabendo, eu vou compartilhar isso aqui contigo. Ó. Nós tivemos a Graciane Barbosa revelando uma marca de ovos, com todo um branding aqui de elite, né, de luxo, mas isso acabou sendo, no final das contas, somente uma propaganda publicitária do Canva, que é onde ela fez a logo, ou pelo menos disse que fez. Né? Enfim, vamos considerar esse fato como ignorado e vamos trazer isso para o mercado fitness, porque não foi exatamente a Graciane que fez isso de verdade, mas tem várias marcas fazendo isso, pessoal. E aí a gente precisa considerar especialmente o mercado de proteínas aqui do Brasil. A gente está falando de ovo, que naturalmente é um produto rico em proteínas, mas especialmente quando a gente começa a observar o mercado de wellness, tentando enfiar proteína a rodo em absolutamente tudo, como por exemplo milkshake, a gente começa a entregar que existe um problema no mercado brasileiro definitivamente. Então, é uma coisa que sinceramente eu tenho comigo que só vai piorar nos próximos meses. Eu sou bastante negativo em relação a isso, porque o poder do marketing é muito forte e normalmente as pessoas estão se vendendo e se rendendo a esse tipo de produto, mas o nosso papel aqui é informar. E claro, a gente precisa ter uma dimensão do que é um marketing que pode ser benéfico à sociedade, afinal de contas, por exemplo, se você tem um produto que de fato confere saúde para as pessoas e faz o marketing dele, isso definitivamente não é problemático. Em contrapartida, se você é uma marca que tem um produto entupido de açúcar, que é o milkshake, riquíssimo em gordura saturada, como é o milkshake, e taca ali um pouco de pó através de whey protein para falar que ele é saudável, é evidente que isso é um problema, porque muitas pessoas podem acabar consumindo aquele produto com menos peso na consciência, porque tem proteína, então dá para consumir à vontade, né? Vai me fazer ganhar massa muscular e alguma coisa parecida com isso. Essa história já passou de shake proteico, milkshake proteico, mas antes por várias outras coisas, como por exemplo biscoitos recheados que tinham um monte de cereal e fruta na embalagem para dizer que eram saudáveis e no final não eram nem um pouco. Barras de cereal também, que são basicamente açúcar dentro de uma embalagem, e a gente tem também uma venda atrás que deixa bastante explícito para as pessoas que existe saúde ali, quando na verdade não existe. Enfim, vários problemas que a gente precisaria solucionar nesse meio do caminho. Próxima pergunta. Viu que o Fogaça fez dieta carnívora e perdeu 17 quilos? Eu vi, eu vou até mostrar essa reportagem para você também. Olha só, dieta da selva seguida pelo chefe Henrique Fogaça. O chefe revelou em entrevista ao Globo que eliminou 17 quilos nos últimos 3 meses, seguindo a dieta da selva e praticando exercícios físicos. O plano alimentar faz referência à comida natural consumida pelos nossos ancestrais. Essa é uma tendência que se baseia em alimentos in natura, como carnes, ovos, frutas e tubérculos. Só que aqui, na verdade, pessoal, a Globo coloca, inclusive nessa página aqui, ó, a lógica da dieta é reduzir carboidratos ao mínimo para forçar o corpo a usar gordura como fonte principal de combustível. Existem alguns erros nesse pretexto, tá? O primeiro deles é que, por exemplo, tubérculos são coisas que muito raramente são colocados como recomendações na dieta carnívora, uma vez que, de fato, essa dieta acaba sendo sugerida como uma dieta, se não zero carboidrato, muito próximo disso, com um teor mais cetogênico, tá? Isso é devidamente problemático quando a gente não necessariamente faz uma dieta cetogênica, mas faz uma dieta cetogênica que tenha muita gordura saturada na sua composição, como a gordura animal das carnes, da manteiga e etc. Então, isso deve ser, a médio e longo prazo, bastante prejudicial para o organismo humano
E claro, você pode estar se questionando o fato de que o Fogaça perdeu 17 quilos. Isso é uma verdade, pessoal, mas é importante a gente considerar que qualquer dieta que deixe a pessoa num estado que nós chamamos de déficit calórico ou restrição calórica fará com que ela baixe o seu peso corporal invariavelmente. Não existe nenhuma alimentação, repito, não existe nenhuma alimentação que faça com que a pessoa ganhe peso ou mantenha peso caso ela esteja no estado de déficit energético. Isso é basicamente física, não existe a possibilidade de você entregar menos energia para o seu do que aquilo que ele gasta e você não ter essa redução de peso corporal. Existe inclusive um caso muito famoso de um cidadão que, se a minha memória não está me enganando, se chama John Cisna, e esse John Cisna perdeu uma boa quantidade de peso perdido. Perdeu uma boa quantidade de peso perdido é ótimo, né? Perdeu uma parcela bastante razoável do seu peso comendo tão somente McDonald's. Só que ele fazia esse consumo de McDonald's num estado de restrição calórica. Inclusive, coisas que eu não sabia, tá? Pelo menos, ele comia mingau de aveia do McDonald's, nem fazia ideia que o McDonald's vendia mingau de aveia, mas é uma coisa que ele comia lá, dentre outras coisas. Por exemplo, ele tinha que escolher um hambúrguer que tinha menos gordura, por exemplo, através de queijo e etc, para que ele pudesse ter as calorias. Eu imagino que ele tenha passado muita fome durante esse processo também, já que são comidas, tirando a exceção aqui de comidas saudáveis, como por exemplo o mingau de aveia, mas o sanduíche, etc, são comidas que saciam muito pouco, né, trazem muito pouca saciedade. Então, definitivamente é uma coisa que a médio e longo prazo se torna insustentável, mas a curto prazo você consegue sim perder peso comendo literalmente só McDonald's. Então, não foi a dieta carnívora per se que permitiu com que o Fogaça tivesse essa perda de peso agressiva de 17 quilos. Foi justamente a restrição calórica que essa dieta fez e, na verdade, gerou, vamos dizer assim, no corpo do Fogaça. Então, nada de muito segredo até aqui, mas, sinceramente, existe muito pouca adesão num plano como esse a médio e longo prazo, exatamente pelo fato de que você precisa socializar com as pessoas e, naturalmente, se você tem uma dieta mais equilibrada, você não consegue, não somente também consegue este equilíbrio maior de macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, como também você vai conseguir favorecer as suas saídas sociais. Não é em todo lugar que a gente vai conseguir comer carne vermelha, por exemplo, a todo momento da nossa vida, tá? Reforço para vocês, tirando esses dois fatores, existe um terceiro e talvez principal, que é o excesso de gordura saturada nessa dieta, sendo correlacionado com prejuízos de saúde, especialmente cardiovasculares, pensando no excesso de colesterol do tipo LDL, tá bom? Próxima pergunta. O que acha do Mounjaro para pessoas sem obesidade? O medicamento definitivamente não foi estudado para esse público, né, pessoal? Mas a gente consegue imaginar uma situação que vai acontecer. Vou imaginar duas pessoas, tá? A pessoa 1 e a pessoa 2. A pessoa 1, ela começa o uso do Mounjaro com 120 quilos e a pessoa 2 começa o uso do Mounjaro com 70 quilos. Vamos considerar que ambas vão perder 20% do seu peso corporal, que é uma média bastante razoável considerando que a gente tem de evidências. E claro, ao longo de algumas semanas que isso vai acontecer, tá? Não é em um mês. Então a gente tem basicamente o seguinte quadro. A pessoa 1 vai perder na casa de 24 quilos e a pessoa 2 vai perder na casa de 14 quilos. Quando o Mounjaro é interrompido, é um tanto quanto natural que ocorra um reganho de peso corporal, dado o fato de que esse medicamento vai mexer muito no sistema de saciedade. Então, se essa pessoa de 96 quilos volta para, por exemplo, 105 quilos, a gente pode considerar que ela teve um grande lucro, já que ela começou com 120. Isso representa 15 quilos a menos quando comparado ao peso inicial dela, mesmo ela tendo um reganho aqui de 11 quilos. Em contrapartida, a pessoa 2, pelo fato de ter perdido menos peso, ainda que percentualmente tenha sido uma coisa parecida, se ela tem um reganho de peso, novamente, percentualmente, aquilo acaba sendo mais representativo e a pessoa tem maior probabilidade de se aproximar daquele peso inicial dela. Só que existe um segundo problema. Esse indivíduo que começa com 120 quilos, naturalmente tem um maior percentual de gordura. E uma das coisas que permite com que a gente use o Mounjaro nessas pessoas com muita segurança é que a gordura acaba sendo um certo protetor da massa muscular. Quanto mais gordura a pessoa tem, mais gordura ela perderá no processo. Em contrapartida, o indivíduo que começa com um peso menor e passa a se utilizar do Mounjaro, ele acaba tendo maior probabilidade de perder massa muscular neste processo, já que não existe tanta gordura assim para proteger ele dessa perda. E aqui a gente começa a entrar num ciclo muito perigoso, que é o seguinte: vamos imaginar que essa pessoa começou com 70, depois ela desceu para 56, e aí ela vai voltar para, por exemplo, 66 quilos depois. Ela vai ter um reganho de 10 quilos. Uma pequena parcela desse peso corporal pode até ser de massa livre de gordura, que está associada com a massa muscular, mas a maior parcela desse reganho será de massa de gordura
gordura corporal. E se você começar a repetir ciclos de uso de tirzepatida ou qualquer outro análogo, a tendência é que você acabe perdendo cada vez mais massa muscular, com dificuldade de reganhar essa massa muscular e tendo cada vez mais reganho de gordura durante esse processo, o que vai fazer com que, numa linha de médio e longo prazo, você vá gradativamente aumentando gordura e perdendo massa muscular, Isso significa que, novamente, num médio e longo prazo, você vai ter um físico com uma composição corporal substancialmente pior quando comparado ao seu começo. Por quê? Porque você foi, ao longo do tempo, perdendo massa muscular e reganhando gordura, E esse reganho de massa muscular, reforço, é tão difícil porque um dos colaterais que permite com que você perca tanto peso com a tirzepatida é você reduzir muito o seu consumo de calorias, o que traz como um efeito colateral um tanto quanto natural a queda de performance durante o treinamento físico. E essa performance definitivamente não vai ser recuperada de um dia para o outro, não é parando de usar e voltando a comer melhor que você vai conseguir aumentar o teu supino de 20 para 60 quilos. Então esta é uma situação que acaba prejudicando muitas pessoas que fazem uso do Mounjaro de uma forma mais off-label, de uma forma não prescrita por um profissional, por exemplo, e que pode fazer com que, novamente, nesse jogo que a gente gosta de jogar e acha que as pessoas têm que jogar na saúde, que é de médio e longo prazo, a gente só vai acabar se prejudicando. A quarta pergunta é: gosta de aplicativos para contar calorias? Eles têm a sua utilidade, a gente só precisa ter uma ressalva importante com eles, tá? Porque é o seguinte, esses aplicativos, eles podem, de certa maneira, ensinar as pessoas de que a vida não é um morango e que a gente precisa equilibrar as coisas para quando a gente quer comer alguma coisa fora da rotina ou qualquer coisa parecida. Então imagina, uma pessoa que tem o pensamento de que o final de semana é aquela porteira do orgasmo, né? A pessoa vai comer ali o que ela quiser, a hora que ela quiser e, é a orgia alimentar acontecendo ali naquele momento. E quando isso acontece com essa pessoa, ela acaba consumindo uma quantidade de calorias que muitas vezes vai contrapor tudo aquilo, ou sobrepor, perdão, tudo aquilo que ela fez durante a semana. E se essa pessoa começa a colocar no aplicativo de calorias aquilo que ela vai comendo no final de semana, talvez aconteça aqui um certo despertar, um alarde de, poxa vida, talvez eu precise minimizar um pouco esse consumo aqui, beleza. Só que existe um outro lado desse jogo que talvez seja prejudicial, que é o fato da pessoa acreditar que tudo são calorias. Quando existem alguns fatores externos às calorias e macronutrientes, como por exemplo a matriz alimentar de um alimento e suas correlações epidemiológicas, suas correlações científicas com melhoras de, por exemplo, saúde, com melhoras de metabolismo, com melhora de alguns marcadores que a médio e longo prazo, sendo competitivo com a última pergunta, vão acabar ajudando a gente neste jogo de estética que todo mundo quer jogar. Então a pessoa que, por exemplo, acredita que reduzir a nutrição tão somente a macronutrientes e calorias e que ela pode tranquilamente retirar o azeite de oliva da dieta dela, que é uma puta de uma fonte de gordura excelente para perda de peso, inclusive para a saúde. Se ela tirar o azeite, se ela tirar também o farelo de aveia, que é riquíssimo em beta-glucana, tem correlação com redução de peso corporal, por um exemplo. Se ela tirar azeite, que é gordura, beta-glucana da aveia, que é um carboidrato, e tirar aqui qualquer fonte de proteína da dieta dela, ela pode ali encaixar uma pizza e uma barra de chocolate a todo momento. Isso é especificamente prejudicial quando a pessoa considera esse polo extremo, de que ela pode fazer isso todos os dias, que ela pode consumir esses outros alimentos de uma maneira completamente, não posso chamar de desregulada porque ela está contando, mas de uma forma, de certa maneira, disfuncional, quando a gente para perceber que ela precisa comer uma barra de chocolate inteira e ela não se satisfaz com alguns pedaços de chocolate. Então, será que o comportamento dessa pessoa está direcionado de uma forma que ela vai conseguir sustentar isso a médio e longo prazo? Será que dos 20 aos 80 anos ela vai ser capaz de pegar o aplicativo dela e ficar contando as calorias do chocolate, do azeite, da aveia, etc? Ou será que em algum momento ela vai ficar de saco cheio de um aplicativo e, em decorrência disso, ela vai continuar com aquele hábito de comer o chocolate que ela estabeleceu durante toda a vida dela e ela vai comer o chocolate mais as outras coisas? Será que ela não vai pagar o preço metabólico de ter tirado alimentos que contêm uma matriz alimentar tão benéfica para ela e, por conta disso, ela vai ter dificuldade de manter esse peso a médio e longo prazo, considerando que, por exemplo, a gordura do azeite é correlacionada com o aumento dos níveis de saciedade pelo direcionamento de alguns marcadores que ajudam nesse sistema de fome e saciedade? Então, são todas coisas que a gente precisa ficar atento para não terceirizar toda a responsabilidade para um aplicativo de calorias. Mas, repito, num contexto controlado de uso, eu acho que eles podem ser super válidos, muito mais aliados do que inimigos. E por fim, mas não menos importante,
preciso usar whey ou só comida tá de boa? Só comida tá de boa, cara. O whey protein é basicamente uma proteína em pó, então ela não vai agregar absolutamente nada para você caso essa tua cota proteica já esteja devidamente batida no seu dia. Uma coisa que algumas pessoas comentam comigo é que o whey protein ajuda nesse dulçor, nesse paladar mais doce durante o dia, sem que necessariamente a pessoa precise aqui consumir algum tipo de doce mais rico em açúcar, em gordura saturada e etc, que eu concordo, é um paladar que uma boa quantidade de marcas está muito gostoso, inclusive. Eu particularmente gosto muito do whey da Wise Health, de chocolate branco, tem o cupom lá, inclusive, Bacarim, mas tem outras marcas, como por exemplo a Growth Suplementos, também tem a própria Integral Médica, todos com sabores que eu particularmente considero bastante palatáveis, tá? Então, não há necessidade de você usar o whey protein no seu dia se a sua proteína já está devidamente batida, mas também nada impede de você consumir esse whey protein como parte da sua cota proteica, podendo aqui fazer, por exemplo, um iogurte com whey protein, um mingau de aveia com whey ou qualquer coisa parecida com isso, tá bom? Cidadãos, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido esse formato e se vocês gostaram, por gentileza, deixa o like nesse vídeo para eu entender que vocês gostaram, porque senão fica difícil de eu saber o que vocês estão gostando nesse canal, beleza? A gente tá quase chegando em 100 inscritos, então se você curtiu novamente, se inscreve nesse canal para dar uma força pra gente e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Tamo junto, até breve, fui!